gente, como vocês estão hoje? Ai, meu Deus, uma abelha, cara. Não. Gente, eu sei que eu falo muito gente aqui e não sei porquê, gente. Sério. Nós temos 100 mil inscritos há uma semana atrás. Eu só tenho a agradecer a vocês, sério, muito obrigado de coração mesmo. Eu tô assim, eu não consigo acreditar ainda, foi tudo muito rápido. Pra quem não sabe ainda, eu tô aqui em São Paulo, vou ficar uns dias aqui. Antes de eu voltar pra Nova York. Frio, pra neve, eu não tô preparada psicologicamente. Eu deixei uma foto para as pessoas comentarem as dúvidas que elas tinham, quase 600 perguntas no meu Instagram. E eu selecionei algumas dúvidas hoje pra responder pra vocês aqui. O que te motivou a criar o canal, Lu? É da Biisa. Eu fiz mais por mim, na verdade, assim. Eu teve um momento que eu parei e falei, meu, eu viajo tanto, né? Eu conheço tanta coisa. Eu passo por tanta coisa. Eu achei que seria uma forma legal. Eu queria gravar aquilo, sabe? Eu queria recordar a minha vida, eu queria ver o quanto eu cresci. Eu sempre fui muito de fazer vídeo de foto também, então, né, faz sentido eu ter um canal no YouTube. Eu nunca peguei um roteiro na minha vida, assim, tipo, pra fazer um vídeo no YouTube. É tudo na louca, eu saio com a câmera, eu vou gravar hoje, mas às vezes eu acho que nem vai ficar bom. Mas aí acaba ficando legal, assim, eu gosto de editar e as pessoas acabam gostando de assistir. Durante o Fashion Week eu não achei que eu seria capaz de gravar, porque eu sempre... É muito corrida, eu sofro muito, eu sempre não tenho tempo pra nada, eu fico estressada. Eu não queria passar aquele estresse pra ninguém, sabe? Eu gravei 3 vezes o Fashion Week, 4, porque eu gravei em Paris também o Fashion Week. Uma coisa que eu tenho orgulho de mim é isso, porque às vezes eu acho que eu não sou capaz de fazer alguma coisa. Um exemplo dos vídeos do Fashion Week, eu não sei, eu achei que eu seria capaz de gravar, e eu gravei. E o vlog ficou lindo, ficou muito legal de assistir. Eu gosto de assistir os vlogs também, porque eu lembro de tudo que eu passo. Hoje eu dou risada, na época não era engraçado, né? Eu estar passando pelos perrengues, mas depois é legal a gente assistir. Eu faço com amor, realmente, o que eu gosto. E eu sempre vou dar o meu melhor. E isso é muito importante pra mim, sabe? Eu não gosto de sentir que eu não dei o meu melhor em alguma coisa. Isso faz toda a diferença, sério. Ainda bem que aqui em São Paulo não tá fazendo muito barulho, né? Como você edita seus vídeos? É da Flordel One S. Eu falei tudo em inglês, não sei porquê. Eu edito meu vídeo com o iMovie. Eu tenho o MacBook, então foi o único programa que já tava lá, da Apple, e é o que eu uso, o que eu tenho. Eu aprendi tudo sozinha. Eu gostava de fazer mesmo, mas editar, eu aprendi tudo sozinha e hoje em dia eu amo editar meus vídeos, sério. Eu fico horas editando. A vida de modelo já trouxe alguma decepção ou alguma experiência ruim? Beijos, Ana Ju F. Beijo, Ana Ju F. Eu não sei como é o nome dela real, mas beijos, Ana Ju F. Gente, claro, meu Deus. Quem ainda não assistiu meu vídeo chorando, que eu fiz, que foi bem kind of polêmico pra minha família. Todo mundo me ligou aquele dia perguntando o que tinha acontecido, porque eu postei o vídeo chorando no YouTube. E eu falo muito sozinha, eu sou um pouco louca, assim. Então eu tava falando sozinha e gravei aquilo. E fiz um vídeo sobre esse lado mais dentro, assim, sabe? Mais alma. O nome do vídeo é Soul Models Life Soul Side. A carreira do modelo é muito difícil, assim, essa coisa do desapego, sabe, gente? Sempre vai estar em lugares novos, vivendo em lugares novos e conhecendo pessoas novas, então tem que praticar o desapego. Isso foi bem difícil pra mim, mas eu amo o que eu faço, então it's worth it. Você é bissexual? É do David DeVas. Não, eu sou hétero. Eu não sou bissexual. Eu não sou bissexual. Gente, eu não sou bissexual. Eu sou hétero. Isso aí eu consegui falar. Se os pais aceitaram de boa sua carreira e você ir morar em outro país, é da Eduarda Xiskia. Sim e não. Por mais que meus pais, eles queriam meu sucesso, né? Eles sempre, desde pequenininha, óbvio, toda menina magra, alta, passa por isso, eu acho, né? Ai, porque você não é modelo, não sei o quê. E minha mãe sempre gostou muito disso, meu pai também. Eles sempre gostaram da ideia, mas quando chegou a hora de sair da cidade, sabe, de ir embora, foi bem difícil, assim, porque eu sempre fui uma filha muito dependente. Minha mãe fazia tudo pra mim, meu pai também. Então, aquele desgrude, assim, foi difícil, sabe? Mas foi muito, muito importante na minha vida, sério. Eu me tornei adulta quando eu viajei, porque eu comecei realmente a ver a vida como ela é. E o esforço que a gente tem que ter pra viver, né, gente? Porque a vida não é fácil. Quando a gente é criança, a gente não tem noção disso, né? Mas depois eles ficaram muito felizes. Minha mãe sempre fala, nossa, Luzia, como você tá adulta, né? Como você cresceu, você não é mais um bebê, apesar dela ainda me chamar de bebê. Com quantos anos você aprendeu inglês, falar inglês? Foi uma coisa, foi constante. Eu sempre gostei de cantar músicas internacionais, então eu gostava de ler a letra da música. Então sempre eu tinha já inglês comigo, eu era boa em inglês na escola.
E quando eu viajei, eu tive que provar pra mim mesma que eu sabia inglês. O que foi difícil. Eu entendia mais do que eu falava. Eu travava, eu tinha vergonha, não me lembrava, dava um branco na hora. Isso é muito normal, gente. O segredo é você conviver com pessoas, sabe? Falar, conversar, escutar. Depois eu fui pra Tóquio, não tinha nenhuma brasileira lá comigo e eu fui forçada. Eu usando o Google Tradutor toda hora. E entrando, gente, não tem como, vai entrando na cabeça. Sobre quando caiu patinando no gelo, você ficou com uma cicatriz. Isso interfere nos castings? Beijos, te amo, sua linda. Ai, que amor, obrigada. É da Mudnis. Gente, não. Foi até engraçado porque muitos fotógrafos pediram, falaram, nossa, mostra a cicatriz do cara. Eu quero que ela apareça. Em Nova York também tem muito isso, esses fotógrafos gostarem de personalidade, de ter uma coisa por trás da foto, sabe? Não só uma beleza ali, uma coisa estranha ali. Deixa eu rodar aqui pra vocês umas fotos com a minha cicatriz. E ela também é num lugar que não aparece muito, mas, gente, já me perguntaram também, eu não sei, acho que eu não pus essa pergunta, mas já me perguntaram se tem problema pra modelo ter estria, ter celulite, ter cicatriz, gente. Isso é coisa da vida, sabe? Não tem problema nenhum, sério. E eu conheço muitas modelos com estrias e com celulite, é uma coisa muito normal. Cicatriz também é a mesma coisa. Se você tem cicatriz, gente, o que você vai fazer? Vai tirar? Se a Gisele Bündchen tivesse uma cicatriz, ela não ia deixar de ser Gisele Bündchen porque ela tem uma cicatriz, entenderam? Interferiu no seu trabalho quando você cortou o cabelo, eu te admiro muito. Isso foi uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo do cabelo, mas o cabelo foi, a agência queria que eu cortasse, que eu mudasse, e eu também queria, então foi dos dois lados e juntou assim e deu muito certo. Não me atrapalhou em nada, muito pelo contrário, mudou pra melhor, e eu tô muito feliz com esse cabelo, sério. E os namoradinhos? Não estou namorando, gente, na verdade eu nunca tive namorado, não é uma coisa que me incomoda, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Eu conheço vários modelos que têm namorado, que vivem assim e que se dão bem na carreira, e outros modelos que têm namorado também e que não se dão também na carreira por conta disso. E elas querem levar o namorado no que elas estejam, às vezes cancelam trabalhos por conta do namorado, isso eu já não concordo. Essa carreira é muito com altos e baixos e é muito imprevisível, então ela tem que estar preparada, sabe? Então, assim, é muito pessoal isso mesmo. Com qual visto você mora aí nos Estados Unidos? No caso, agora eu tô em São Paulo, mas já vou pra lá daqui uns dias. Meu visto é o O1, é visto de trabalho. Eu acabei de renovar, na verdade, hoje eu fui no consulado renovar meu visto. É esse visto que eu uso para os Estados Unidos. Qual foi o casting que mais marcou você? O casting que mais marcou, gente, eu tive muito casting que foram bem especiais. Mas eu acho que o que me marcou mesmo foi o Fashion Week no Brasil. Quando eu entrei na Way, né? Eu sabia andar, mas eu não gostava do salto. E eu não tinha o salto. Então o que eles fizeram? Eles foram lá comigo comprar um salto, né? Sabe aquele salto de tirinha, a matinha na frente, assim, e uma tirinha em cima. 99,9% das pessoas não gostam desse tipo de salto. Por quê? Porque é um salto que não te dá tanta segurança. Eu tô falando que as pessoas me falam. É difícil andar, ele é muito fino, fácil de cair e tal. E que ele foi o primeiro salto que eu usei para castings Fashion Week, para desfilar, para as pessoas do São Paulo Fashion Week me conhecerem. Eu sou uma pessoa, gente, muito perfeccionista em tudo que eu faço, sabe? Então, assim, eles me deram aquele salto na minha cabeça, e aquele salto era fácil de andar, eu tinha que saber andar, eu tinha que arrasar. Foi foda andar aquele salto, cara. Ele era liso, fiz um risco com a faca em casa, né? Foi o salto no meu primeiro Fashion Week. Foi muito difícil pra mim, mas eu não caí nenhuma vez. Hoje é o meu salto preferido pra andar, é esse salto. Qual foi seu job preferido do Bruno Serafim? Olha, eu não tenho um job preferido. Foi um job que me marcou bastante, que foi diferente. Ele foi na Austrália, foi uma campanha que eu fiz, não foi em Sydney. A gente viajou de carro por 4 dias aos redores. A gente foi pra um parque, como que fala? Uma reserva natural do lado de Sydney. Foram tipo 6 horas de viagem de carro. Foi uma viagem, assim. Foi bem cansativo. Tipo, começava a fotografar 5 da manhã, acabava 11 da noite às vezes. E aí a gente entrava no carro e ia pra outro lugar, ficava no terceiro viajando. Mas foi tão legal que eu nem me importei em estar cansada, porque as pessoas, tinham energia boa, era tipo família. Então quando acabou o job, eu fiquei muito triste, porque tava já me sentindo como família. Na reserva natural era meia-noite, a gente tava chegando num lugar com neve. Tinha canguru no meio do nada, assim, eles atravessavam a rua na nossa frente, eu ia muito devagar pra atropelar os cangurus. E eu lembro que aquela noite eu olhei pro céu, assim, do carro. Eu juro pra vocês, eu nunca vi um céu tão lindo na minha vida. As estrelas pareciam que elas estavam muito próximas, elas brilhavam muito. E eu fiquei abismada, tipo, eu fiquei olhando pro céu, eu queria tirar uma foto porque tava muito lindo. E a gente foi patinar no gelo também, esse trabalho, então a gente foi filmar num ringue de patinação. Tinha que fazer coisas diferentes, dançar, tinha que andar em mão dada com a guria lá, que era eu e mais 2 meninas. Eles tinham aqueles drones, né, aquelas máquinas que filmam voando, então a máquina seguia a gente patinando no gelo. Foi uma experiência muito legal, assim. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo, logo tem mais vídeos aqui no canal.
Deixa aqui nos comentários mais alguma sugestão. Eu quero fazer mais vídeos com perguntas também, tá? E logo vai ter um outro vídeo que acho que vocês vão gostar. Esclarecer muitas dúvidas aqui. E ó, veio o negócio ali, ó. Agora não é ambulância, agora esse treco aí, ó. Construção, tem uma construção do lado. Tchau, gente, um beijo. Coceira. Nossa, velho, tá muito coceiro, tá foda, sério.